Bom, eu tô aqui para dizer que eu fiz uma besteira. Eu comprei um Everdrive no AliExpress. E o que que aconteceu? Consegui uma ROM nova pro meu Mega Drive e eu queria colocar a ROM nova no Everdrive. E aí eu caí na asneira de gravar um cartão de memória novo com a ROM nova. E aí eu fui no site, né, do cara que fez lá o Everdrive, né? E ele disponibilizou um executável, um binário, que habilita, né, o menu lá do Everdrive. E aí você vai colocando os arquivos das ROMs, né? Você tem que formatar o cartão para faixa 32 e tal. E aí ele roda, né? Beleza, eu coloquei a ROM, gravei lá o cartão microSD, coloquei no Everdrive. E na primeira vez que eu rodei, ele gravou a memória flash com a ROM que eu queria. E eu consegui jogar a ROM que eu queria no meu Mega Drive. Eu consegui, graças a Deus, deu tudo certo. O problema foi quando eu resolvi parar de jogar, eu desliguei o Mega Drive. E aí, quando eu liguei de novo, com o mesmo Everdrive, eu fui surpreendido. Isso aqui não aconteceu comigo, mas apareceu exatamente a mesma tela, tá? Essa foto não foi eu que tirei, mas apareceu literalmente a mesma tela, tá? Na minha televisão, com esse erro aqui. Foi exatamente essa mesma tela, dizendo que o meu dispositivo tinha sido ali que está dizendo trancado, né? Desabilitado, né? Permanentemente. O que eu resolvi fazer? Eu não consegui jogar. Eu tirei o cartão de memória que eu tinha gravado e resolvi colocar o original, né? Que eu tinha comprado do AliExpress. E botou. Mas só que o que aconteceu? Eu fui escolher uma ROM qualquer no cartão de memória antigo, né? O que veio o original do AliExpress, no mesmo Everdrive, na mesma placa de Everdrive. Assim, eu selecionava a ROM e aí ele lia a ROM, só que na hora de gravar para a memória flash, ele não gravava. Eu descobri, né, pesquisando aqui, né, mais precisamente aqui nesse site, o desenvolvedor ele fez um mecanismo, né, de proteção, né, contra a pirataria que brica a memória flash, né, do Everdrive, né, para dispositivos que não são originais dele, né, que não são os que ele vende. E no meu caso eu comprei uma imitação do AliExpress, né. Provavelmente o chinês, quando me vendeu isso aí, ele fez um firmware adaptado, porque se eu colocasse um firmware dele, original dele, ele certamente ia bricar. E aí eu tô enfrentando esse problema, né? Eu tô aqui com exatamente essa tela, e a minha memória flash está bricada. Eu não consigo mais usar o meu Everdrive, né? Nem com cartão de memória antigo, nem com o que eu gravei agora. E aí onde é que eu quero chegar? Existe uma forma, existe uma forma de você liberar a mesma memória flash de volta para a gravação. Você vai precisar tirar a memória flash, está aqui nesse site aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Bom, eu achei, na verdade, esse fórum. Eu gostei bastante desse fórum. Eu não sabia que existia. Eu fiz um cadastro aqui para mim. E aí, qual que é a ideia, né? O que os franceses fizeram? Abriram aqui esse cartucho, né? E aí mostraram, né, o problema. E aí, qual que é o trauma, né? O grande trauma, na verdade, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o tutorial. Essa aqui é a placa do Everdrive. Deixa eu ver se consigo abrir uma nova aba e aumentar o tamanho. Beleza. O meu Everdrive é exatamente, na verdade, a minha memória flash, ela tá numa outra posição. Ela não tem exatamente esse desenho não, mas é o mesmo FPGA, esse chip aqui é idêntico, tá? Tem o slot para bateria. Tem esse slot aqui para memória SD, tem esse botãozinho aqui que é o botão pause do Master System. Assim, eu quero dizer que tem os mesmos componentes aqui, mas estão em diferentes posições. Mas o problema é o mesmo. A memória flash ela foi bricada. E é esse chip aqui, M29W640. E o fator de forma dele é TSOP 40. E aqui você consegue ver os pads dele. Aqui dá para ver os pads, tá? É muito ruim de soldar isso aqui. É muito ruim. Que ele fez, né? Ele colocou essa fita aqui, né? E aí ele removeu esse chip, essa memória flash da placa. Assim, você pode fazer a substituição dessa memória flash, ou então você pode simplesmente fazer a regravação dessa memória flash, desabilitando a proteção de escrita. Ele pegou,
a memória flash, é exatamente essa memória, e ele gravou a memória flash novamente. Mas aqui nessa foto tá uma memória flash diferente, que tá com essa gravação aqui. Eu não sei se foi a mesma memória flash. Eu acho que não foi não. Mas eu não tenho certeza não. Eu tenho que dar uma olhada. Bom, eu acredito que dê pra regravar. Eu acho que ela não foi brincada e sim apenas colocada a proteção de gravação. E o que ele resolveu fazer? Ele colocou nesse adaptador, né, para PDIP. Mas por que PDIP? Porque você consegue colocar nesse dispositivo aqui, né, na Mini Pro. Eu acredito que eu não fiz vídeo disso aqui no canal. Mas é um dispositivo que você consegue fazer gravação de EEPROM, de memórias flash em geral. Vamos lá, esse dispositivo aqui, ele só funciona para encapsulamento de PDIP. E aqui, como você está tendo um encapsulamento TSOP, você precisa colocar um adaptador, né? Então, é só por isso. E aí, qual que é a ideia? Aqui está o adaptador. Aqui, esse é o TL866, né? Que é o Mini Pro. Esse dispositivo aqui é branco, né? E esse aqui vermelho é o adaptador, né? Atualmente, estou realizando o procedimento do desbloqueio do EverDrive. Eu gostaria de perguntar para a audiência do canal se vocês têm interesse em conhecer melhor o procedimento que estou fazendo nos próximos vídeos. Como já falei em ocasiões anteriores, a minha atividade profissional não está relacionada ao conteúdo dos vídeos deste canal. Então, se não houver interesse, para mim é melhor realizar o procedimento sem gravar nada. Além da opinião de vocês a respeito da gravação do procedimento, também estou disposto a saber no campo dos comentários eventuais sugestões. Agradeço os 448 inscritos que me acompanham no canal e até o próximo vídeo.